Muito bem, seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. E você já sabe, esse resumo é muito especial, tem imagens para fixar o conteúdo. E essa semana, a lição número 8, nós vamos estudar sobre experimentando o perdão. Você já experimentou o perdão? Você conseguiu já ser curado pelo perdão de alguém? Já precisou de perdão? Então vem comigo, porque essa semana, como sempre, a lição tá demais. Muito bem, a lição dessa semana nós vamos estudar sobre como experimentar o perdão e a parte de sábado a gente já tem aí a nossa tirinha, dá uma olhada nela aí na sua lição, no seu guia de estudo aí do trimestre e coloca nos comentários as suas impressões sobre a tirinha. A parte de domingo nós temos o tema cura pelo perdão. Alguns anos atrás, um homem com fibromialgia e pressão alta procurou um aconselhamento. Ele confessou que tinha dificuldade em perdoar um parente. E toda vez que ele pensava nessa pessoa, o que acontecia? Sua pressão subia, o corpo doía, era uma loucura. Além dos medicamentos, ele recebeu um conselho de perdoar. E o profissional de saúde, o autor da nossa lição, explicou que o estresse causado pela amargura podia estar piorando a saúde daquele paciente. 4 meses depois, gente, ao trabalhar com perdão, a sua medicação foi reduzida. Em 8 meses, ele estava livre de remédios e havia se reconciliado com seu irmão. Esse é o poder do perdão, alívio físico, emocional, espiritual e cura para os nossos relacionamentos. Gente, guardar mágoas gera um estresse crônico ligado a doenças como hipertensão, problemas cardíacos e muitas outras. A amargura é uma armadilha de Satanás que nos mantém presos ao passado. Todos nós já fomos feridos de alguma forma, mas o cristão deve, com a ajuda de Cristo, aprender a perdoar. Embora seja difícil, é essencial para uma vida verdadeiramente livre. E aí nessa semana a lição vai explorar como o perdão pode nos libertar e trazer alegria por meio do Espírito Santo em nós. Vamos nessa? Segunda-feira, então, perdão generoso e transbordante. Esse é o tema da lição de segunda-feira. O que fala, pastor, na lição de segunda? Fala assim, que errar é humano, mas perdoar é divino. Isso é uma grande verdade. Para alcançar o padrão de perdão que Jesus nos ensinou em Mateus 18, 21 a 22, nós precisamos de uma força maior que a nossa. Quando Cristo falou de perdoar 70 vezes 7, ele não estava estabelecendo um limite numérico, mas mostrando que o perdão devia ser contínuo e incondicional. Pela graça de Deus, quem tem o coração perdoador, perdoa sempre, seja a primeira ou a 50ª vez. Na época de Cristo, os rabinos ensinavam que o perdão só deveria ser concedido até 3 vezes, baseado no exemplo de Amós 1, 3 a 13. E aí, quando Pedro sugeriu perdoar 7 vezes, ele esperava ser elogiado, mas Jesus foi além, dizendo que o perdão deve ser ilimitado, assim como a graça de Deus. E aí, você tem dificuldade para perdoar? Jesus reforçou esse ensino com a parábola do servo que se recusou a perdoar. Se Deus nos perdoa uma dívida tão grande, como podemos não perdoar quem nos ofende? Paulo também nos lembra em Efésios 4:32 que devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou de forma assim generosa e de forma abundante. Gente, Deus preparou o perdão para nós antes mesmo da criação do mundo. Ele sabia que nós precisaríamos de redenção e por isso planejou a nossa salvação através de Jesus. Assim nós devemos estar sempre prontos para perdoar, refletindo o amor e a misericórdia que a gente um dia recebeu. E aí, para a gente refletir, como é que o perdão de Deus deve transformar a maneira como a gente perdoa uns aos outros, hein? O que você acha? Comenta aí para mim. Terça-feira a lição tem o título O Significado do Perdão. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse tema na parte de terça-feira. E aí fala que ser ferido por alguém, principalmente com as pessoas que nós confiamos, pode ser devastador. Em Mateus 18, Jesus ensina sobre a mágoa e sobre o perdão, mostrando que não é fácil simplesmente seguir em frente quando a dor emocional ainda persiste. Mas guardar mágoas leva a ansiedade, irritação, amargura. E quanto mais a gente tenta ignorar, mais essas memórias nos prendem. Por isso que perdão é um dos atos mais desafiadores e até mesmo mal compreendido, né? Ele não significa fingir que nada aconteceu, mas sim responsabilizar quem causou o dano. E quando possível, a reconciliação deve começar entre o ofensor e o ofendido. Se não funcionar, deve-se envolver outras pessoas, e em último caso, a igreja. Que essa é a regra de Mateus 18, 16 a 17. Em todos os momentos, gente, o
perdão envolve abrir mão da vingança, que pertence somente a Deus e às autoridades competentes. Cristo nos mostra que perdão não significa esconder crimes ou ignorar abusos. Justiça e misericórdia andam juntos. Perdoar alguém não significa que o relacionamento voltará a ser como antes. Às vezes ele pode ser restaurado, mas em outros casos, novos limites serão necessários. A história de Davi e Saul ilustra bem isso. Davi perdoou Saul, mas não confiava mais nele. O perdão é incondicional, mas a confiança deve ser conquistada. E aí, quais são os maiores desafios do perdão e como você pode superá-los, né? Aí nós chegamos na parte de quarta-feira, um momento do hipertexto, rede semântica, e essa aí é com você. Coloca aí na sua lição para que você possa chegar no sábado e ter aí o conteúdo na ponta da língua, tá bom? Quinta-feira, aprendendo a perdoar. Aprender a perdoar, gente, não é fácil, é isso que a lição de quinta-feira traz pra gente. Mas nós podemos dar pequenos passos nessa direção. Aí vai algumas dicas então para você que quer aprender a perdoar. Primeira dica, ore, comece orando, pedindo que Deus amoleça seu coração e te ajude a ver a situação de uma outra perspectiva, né, da perspectiva do Senhor. Segundo, lembre-se, reconheça o erro e os sentimentos que esse erro gerou, levando essa dor a Deus. Fale com um amigo, um conselheiro para entender melhor como lidar com isso. 3. Tenha empatia, tente entender o que a outra pessoa estava enfrentando, claro, sem justificar o erro, mas peça a Deus que te ajude a ver a outra pessoa pelos olhos dele. 4. Avalie, lembre-se de quando você foi perdoado e de como Deus o perdoou. Isso abre caminho para você aprender a perdoar também. 5. Comprometa-se, ou seja, decida perdoar. Escreva sobre isso ou compartilhe com alguém de confiança. Imagine, gente, a liberdade que você vai sentir quando aprender a perdoar. 6. Persista. Quando a dor voltar, entregue-se a Jesus e mantenha-se firme no propósito. Boas dicas, né? Então, gente, perdoar não significa esquecer, mas libertar-se. Quando entregamos a ofensa a Deus, nós somos libertos do peso que ela traz. O que acontece quando nós recusamos a perdoar? Já parou para pensar nisso? A gente fica preso a esse sentimento e a gente acaba sendo escravizado por essa sensação ou por esse sentimento. Vamos avançando, que sexta-feira é o último dia, apenas um resuminho assim do que trata a lição de sexta-feira, que é o amor imerecido de Deus. O texto de sexta-feira trata da importância do perdão incondicional, como a gente estudou durante essa semana, como um reflexo da graça de Deus, né? Esse perdão incondicional é reflexo da graça de Deus. E o texto também destaca algo que é forte, que quem não perdoa demonstra não ter recebido plenamente o amor divino e obstrui a sua própria recepção da misericórdia de Deus. O perdão não deve depender do arrependimento do ofensor, mas deve ser oferecido de coração, assim como Deus nos perdoa. Muito forte a lição dessa semana, hein, gente? Eu achei de uma praticidade, conselhos bem diretos que vão ajudar a nossa vida, né? Para a gente viver mais leve, para a gente viver mais livre em Cristo Jesus. Peça a Deus para te dar essa condição, essa força para aprender a perdoar. Bom demais, né? Que bom que você ficou comigo até o final de mais uma lição e a gente está avançando esse trimestre. Semana que vem tem mais e eu conto com a sua presença. Não deixa de enviar esse link para a galera da sua classe de jovens e a gente se vê na semana que vem.